Gente, vamos falar agora sobre aldeído, né? Uma função oxigenada, cuja característica principal é possuir a carbonila, que é o C dupla O, certo? Ou você pode escrever, né, ou observar como CO, tá? CO, sim, na extremidade da cadeia, certo? Então, carbonila na extremidade da cadeia. Pode estar em uma extremidade ou nas duas extremidades, certo? A, o aldeído, né? Mais conhecido, certo? O aldeído mais conhecido vai ser esse aqui, ó. C dupla O H H, certo? Esse é o aldeído mais conhecido, né? Chamado de formaldeído, tá? Formaldeído. Ou mais conhecido como formol, utilizado durante muito tempo para conservar produtos de limpeza, por exemplo, né? Que foi retirado do mercado o fenol nos produtos por causar danos à nossa pele. E ainda é utilizado também para conservar cadáveres, por exemplo, né? Um outro local onde era utilizado era para alisamento de cabelo, mas devido às consequências sérias à saúde, tanto de quem recebia o formol no cabelo, como principalmente quem aplicava, esse material deixou de ser utilizado. Tá? Hoje em dia, os alisantes que tem é sem o formol. Né? A nomenclatura, a gente já sabe que se tiver radical, sempre começa com os radicais em ordem alfabética. Depois, na cadeia principal, vai ser prefixo, que é justamente quando você tem met, et, prop, but, né? Infixo, se for só ligações simples, an, se for uma ligação dupla, en, se for duas duplas, de en, se for uma tripla, in, né? E a característica é o sufixo, que termina com ao, né? Então, prefixo, mais infixo, mais ao. Vamos agora para os exemplos. Então, vamos começar com exemplos mais simples, né? O menor aldeído, até exemplos mais complexos, tá? Deixa eu só colocar aqui mais alguns exemplos, que é para poder nós começarmos a responder, tá? Bem, então vamos lá. O primeiro tem um carbono, met, certo? Só ligações simples. Vou escrever melhor aqui para vocês entenderem. Tá? Só um carbono, met. Só ligações simples, aldeído, al. Então, metanal. Tá? Dois carbonos, et. Só ligações simples, aldeído, al. Etanal. Certo? Não tem radical, então faz direto. Três carbonos, prop. Só ligações simples, aldeído, al. Propanal. Quatro carbonos, but. Só ligações simples, aldeído, al. Butanal. Tá? Então esses são os quatro primeiros exemplos, tá? Mais simples. A gente também pode
fazer esses exemplos seguindo aí o estilo de segmentos, né? Segmentos de reta. Se for utilizar esse de segmento, da mesma forma, né? Você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, só para saber a quantidade. Se são 5, pente. Só ligações simples, aldeia e dual. Então, pentanal. A forma, né, mais tranquila de se fazer, certo? Nesse outro exemplo, ao invés de 1, eu vou colocar 2, né, duas carbonilas, tá? Nesse exemplo, duas carbonilas, né? Coloca aqui o F e o G com duas carbonilas. A diferença vai ser só a cadeia, que é um pouco maior, tá? Então veja só, a F são dois carbonos, et, só ligações simples, tá? Só que são duas carbonilas, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Se são duas di seguido de al, para não ficar etandial, então eu fecho o nome com o, etanodial, certo? Para não ficar etandial, então etanodial. O outro, como 3, tem 3 prop, certo? Só ligações simples, e da mesma forma, propanodial, porque são duas carbonilas, tá? Você pode encontrar essa possibilidade, tá? Na letra H, ainda com duas carbonilas, só que aí a gente vai com segmento de reta, para que você possa ver essa diferença, tá? Segmento de reta. Vamos na letra I também com segmento de reta, com radical. Já começar com radical, né? E esse outro também. Vamos lá. E pronto. Então vamos a esses exemplos. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, se são 4, butanodial. But, só ligações simples, di, porque são duas carbonilas, seguido de al. Nesse exemplo I, eu tenho esse metil, né? 1, 2, 3, no carbono 3. Então fica o quê? 3 metil, cadeia principal são 4. Então, but, só ligações simples, mais al. Então fica 3 metil butanal. No J, eu tanto faz começar, né? Porque estão nas mesma diferença. 1, 2, 3, 4. Então tem no 3, 2 e tem no 3. Então 2, 3, dimetil. Tá? São 4 but, só ligações simples, complementa com O de al. Beleza? Terminando assim o exemplo J. Vamos fazer mais exemplos agora. Agora vamos para alguns outros exemplos, né? Maiores. Com mais radicais. O L.
Só arrumar aqui. E o M. Todos com exemplos com radicais diversos, que é para caso apareça algum numa avaliação, no exercício, vocês saibam fazer. Então vamos lá responder. Essa letra K, eu vou numerar a partir da carbonila, né? 1, 2, 3, 4, 5. No 3 e no 4 eu tenho metil, no 2 eu tenho etil. Então, em ordem alfabética, 2 etil. 2 etil. 3, 4 dimetil. Cadeia principal são 5, então pente. Só ligações simples, an, aldeído, al. Não precisa colocar a posição da carbonila no aldeído, né? No aldeído não precisa. Como aqui eu tenho na L, eu tenho 2, eu vou da extremidade mais próxima, né? Do radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no 2 e 4 eu tenho etil, né? No 2 e no 4 eu tenho um etil. Então, fica 2, 4, dietil. E aí vem a cadeia principal com 6. X, só ligações simples, an. Né? Complemento com O, são 2 dial. No M, numero a partir da carbonila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem um metil, um etil e um fenil. Em ordem alfabética, começa 3 etil, depois vem o fenil, né, que está no carbono 4, 4 fenil, e seguido do metil que está no carbono 5, 5 metil. Tá? São 6 carbonos X, só ligação simples, an, aldeído, al. Então, com isso, nós concluímos aí esses 3 exemplos. Vamos para mais. Exemplo N, agora com aromáticos, né? Mais aromáticos. Letra N, O. Cadeia fechada. Tá? Cadeia fechada. P. Vamos aqui. P. Com insaturação. Né? Radical com insaturação. Que vocês não tinham visto ainda, né? Nesses exemplos. Com aldeído. Então, vamos lá. Primeira cadeia principal só vai ser essa mesmo. Certo? Um carbono. O restante é radical. Então fica fenil, que só tem um, para você colocar a posição. Um carbono met, tá? Mais an, mais al. Então, fenil metanal. No O, eu tenho uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada não vai ser a cadeia que é a principal. A principal continua sendo só o carbono, tá? Então, você vai ter uma cadeia fechada na forma de radical, certo? Então, você tem um ciclo pentil, um carbono met, só ligações simples an, aldeído ao ciclopentil metanal. O próximo exemplo,
com cadeia com insaturação, né? Com dupla ligação. Então você faz a nomenclatura, certo? Só um segundinho. Então, você faz o seguinte. Você numera 1, 2, 3, 4, né? Então são 4. Boot. Antes disso, né? Tem aqui o metil no carbono 2. Então começa 2-metil. Tá? Depois, 4 carbonos boot. Posição da dupla ligação é 3-en. Certo? Como não precisa numerar aldeído, enal. Tá? No que, numero 1, 2, 3, 4, 5. Não tem ramificação, mas tem 2 ligações duplas. Tá? Então são 5 pente. Posição das 2 ligações começa no carbono 2, começa no carbono 4. Di, porque são 2. En, porque é dupla. E al, porque é aldeído. Dienal. Tá? E os últimos exemplos. O R. Tá? Vou colocar com a ligação tripla. Com radicais. E o S. Com 2 ligações duplas. Aqui e aqui. Com radicais. E a carbonila. Pronto. Vamos agora responder. O R, vou numerar a partir da carbonila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem radical no 3, no 4 e no 5, né? Todos metil. Então vai ficar 3, 4, 5 trimetil. Certo? Aí são 7 hept. Tem dupla ligação. Aliás, tem tripla ligação no carbono 6. Então 6 in al. Porque não precisa numerar a carbonila, né, no aldeído. Não precisa. E no S, vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 4 eu tenho um fenil. No carbono 5, isso é um benzil. Cuidado para não confundir. Tá? Então, em ordem alfabética, 5 benzil, 4 fenil, certo? São 7 carbonos hept. Tem 2 ligações duplas, uma que começa no 2 e outra no 6. 2, 6, dien, mais o aldeído que é al, tá? E com isso nós finalizamos os aldeídos. Valeu!